Olá, eu sou Nádia Vinagre, eu sou médica geriatra e aqui neste canal você vai entender um pouco mais sobre o processo do envelhecimento, como envelhecer de forma mais saudável e quais as principais condições de saúde do paciente idoso, como abordá-las de forma objetiva e prática. Já se inscreve, deixa o seu like, coloca o sininho de notificação e me acompanhe nesse processo de envelhecimento saudável. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância: o que não falar para o paciente com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é desafiadora e complexa, seja para os seus familiares, para o próprio paciente e até mesmo para os cuidadores. A comunicação que nós devemos levar adiante com esse indivíduo com doença de Alzheimer deve ter impacto positivo na sua qualidade de vida. E como fazer isso de forma a evitar determinadas situações, determinadas circunstâncias que possam estressar o paciente, deixando essa comunicação, essa interação mais leve, respeitosa e positiva. Me acompanhe aqui que eu vou te dar 5 dicas de como tratar o paciente com doença de Alzheimer e o que não falar para este paciente com doença de Alzheimer. Evite utilizar termos técnicos para se comunicar com esse paciente. Por exemplo, explicar que a doença dele é progressiva, é irreversível, não tem cura, é incurável. Todos esses termos, que são muito técnicos e muito abrangentes, muito complexos, podem confundir o paciente naquele momento e achar que ele tem uma condição que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade o cuidado na rotina e na qualidade de vida com o paciente que tem a doença de Alzheimer, ele deve ser leve, tranquilo, respeitoso e de forma que ele compreenda determinadas coisas que estão acontecendo na sua rotina. Não corrija constantemente o paciente com doença de Alzheimer. Por exemplo, aquele paciente que começa a utilizar as mãos ao invés de se alimentar com os talheres, ou ele se veste de uma forma incorreta, deixando a blusa ao contrário, a calça diferente, coloca os sapatos ali à esquerda do lado direito e do direito do lado esquerdo. Não fique constrangendo o paciente, chamando a atenção daquela situação em específico. O que acontece é que nessas situações ele pode simplesmente não ter a noção do que ele está fazendo, não pode ter noção da ordem das tarefas que ele tem que fazer e executar. E isso gera uma sensação de incapacidade nesse paciente. Quando o ser humano se sente inútil, incapaz, ele tende a ter sentimentos de tristeza, menos-valia, baixa autoestima, e isso interfere muito na qualidade de vida desse paciente. Jamais, em hipótese alguma, infantilize o paciente com doença de Alzheimer. Você pode se deparar com situações na qual o paciente se encontra num momento de fragilidade. Nesses momentos, a pessoa que a gente se identifica são as pessoas que nós tivemos na nossa infância como nossa referência. Por exemplo, a mãe, o pai, algum familiar muito próximo. Às vezes, ali na doença de Alzheimer, esse familiar já até partiu, não está mais entre nós, por conta da idade, por conta do tempo. E acontece que o paciente com doença de Alzheimer, ele se identifica muito com a segurança que o pai ou a mãe podem trazer. Muitas vezes isso faz com que ele tenha atitudes na qual ele se sinta mais confortável quando ele era criança. Mas isso não significa que você tem que tratá-lo como bebezinho, fofinho, meu bebê, minha criancinha, porque isso vai infantilizar o paciente. O respeito à dignidade humana, eles conseguem fazer com que o paciente se sinta mais dentro daquela realidade. Então, não infantilize jamais o paciente com doença de Alzheimer. Não use perguntas que necessitam de respostas específicas. Eu vou dar um exemplo. Você lembra do que nós fizemos ontem? Lembra do que nós conversamos? Não acredito que você não lembra do fulano de tal. Ele estava aqui ontem. O que ele fez para você esquecer? Não acredito que você não lembra de determinada situação comigo. Isso foi marcante. Não faça o paciente recordar de forma forçada de uma situação na qual ele não tem o controle da memória, porque o Alzheimer está justamente nessa falha da memória para fatos recentes. Isso gera total sentimento de incapacidade, de não pertencimento àquele ambiente e frustração. Não contrarie ou ignore os sentimentos do paciente. Muitas vezes eles podem apresentar alucinações que são auditivas, visuais. Eles podem ter sensações diferenciadas e criar na sua realidade, dentro da sua mente, situações que não estão acontecendo naquele momento. Como, por exemplo,
enxergar pessoas que já se foram, ou bichos na parede, ou dizer que alguém os persegue, seguir com os delírios de perseguição, com os delírios de roubo, os delírios de ciúme. Não contrarie o paciente naquele momento. Não faça ele se sentir impotente naquela situação. Não diga que não existem as coisas que ele diz veementemente que existem. Isso invalida a opinião e os sentimentos daquele paciente de acordo com determinada situação. Então, o principal é acolher o paciente e fazer com que ele se sinta seguro naquela situação. Então, se ele está enxergando o bicho na parede, você pega o Baygon, pega o inseticida e espirra lá no bicho na parede. Ou se o paciente relata para você, fala para você que tem alguém ali na esquina que está esperando ele, que quer fazer mal a ele, você pega o telefone, finge que está ligando para a polícia. Ele tem que se sentir seguro e não acuado, não contrariado. Isso gera estresse e isso piora a evolução da doença. Essas foram as principais dicas de como comunicar-se com o paciente com doença de Alzheimer. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado essas informações. Muitas vezes isso não tem em livros, é da nossa experiência, é do que nós sentimos com o paciente, é do que você está ali no dia a dia oferecendo cuidado para ele e consegue testar e ver que dá certo. Essas situações que são muitas vezes delicadas e estressantes tanto para o paciente quanto para o familiar, merecem toda a atenção e todo um treinamento em cima do que pode ser feito. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui, coloca o sininho de notificação, se inscreve no canal e vamos juntos desmistificar o envelhecimento.